Ouvindo esse louvor me faz lembrar que quando eu aceitei a Jesus, aí alguns amigos meus, um em específico, olhou para mim uma vez e disse, mas ele falou caçoando, tirando onda, né, fazendo hora, como diz aqui. Ele disse, quer dizer que Jesus te tocou e tu agora é crente. Eu disse, não, Jesus não me tocou não, eu que me toquei. Eu é que me toquei, eu é que criei vergonha na minha cara, eu é que sei que careço, preciso de mudança e estou aqui até hoje. Às vezes a gente se esconde muito atrás dessa frase, quando Deus me tocar, Deus te toca toda hora, meu querido, você é que não se toca. A gente é que muitas vezes deixa passar oportunidades, deixa passar determinadas situações que Deus prepara para a gente, porque a gente é que não se toca. Porque a gente é que não entende quando é Deus que está falando, quando é Deus que está agindo. Aí passa. Meu finado pai costumava dizer que a oportunidade é como um cavalo selado. No dia que ele aparece, sube e vai embora. Ele não aparece de novo. Amém? Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? Deixa eu te convidar a abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 3, 17. Toda quinta nós vamos estar pregando, nós vamos estar recebendo, nós vamos estar ouvindo algo acerca de promessa. Vai ser uma quinta da promessa, digamos assim. Porque Deus, ele tem pelo menos uma promessa para cada dia do ano, para a minha vida e para a sua. E hoje eu gostaria de conversar com você para que nós pudéssemos entender uma coisa acerca de vencendo opositores e tomando posse da promessa. Porque toda promessa tem uma oposição, você sabia disso? Para toda promessa de Deus na tua vida, levanta-se um opositor contra ela. Êxodo capítulo 3, versículo 17. Você já achou? Diz amém. Amém? Vamos ler. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Firizeu, e do Eveu, e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai, pedimos agora a Tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, rende graça sobre a Tua igreja e o Teu povo. Senhor, em nome de Jesus, abre as nossas mentes, fala comigo, fala com o Teu povo, com a Tua casa, com cada um desses, ó, que venham, ó Pai, veio para orar, veio para Te louvar, para Te engrandecer. O Senhor já recebeu os nossos louvores, a nossa adoração. Agora nós queremos receber algo de Ti, nós queremos Te ouvir. Então Deus, fala da Tua promessa sobre as nossas vidas. Fala, Pai querido. Em nome de Jesus nós oramos e já Te agradecemos e selamos com um amém. Amém? Pode sentar-se. Êxodo capítulo 3, o versículo 17, que foi o que nós lemos, nós observamos uma promessa de Deus trazida ao povo que estava em cativeiro, ainda no Egito. Deus faz uma promessa que vai tirar o povo daquela escravidão, daquela aflição, da casa de servidão, e vai levar eles para uma terra que nessa terra já tinha Cananeu, Jebuseu, Eteu, Amorreu, Filisteu. Eu costumo dizer que é a terra dos heteus. Tudo que era heteu tinha ali naquela terra. Tudo terminado em heteu morava ali naquela terra. Agora só que, o que é uma promessa? Hein? O que é uma promessa?
Quando eu me fiz essa pergunta, a primeira resposta que veio é uma frase muito comum que a gente escuta, que promessa é dívida. A gente escuta isso desde que, eu acho que antes de eu nascer, essa já é uma frase de efeito muito comum no meio secular, no povo em si, de olhar para uma pessoa quando você faz um acordo, ou quando você promete algo, ela olhar para você e diz: olha que promessa é dívida. Eu não vou nem perguntar se você já escutou, porque eu sei que você já escutou. Eu acho que não tem ninguém aqui que, nem o mais novo, ao mais avançado em idade, digamos assim, eu acredito que você já ouviu essa frase. E realmente promessa é dívida, porque quem promete, ele quer cumprir. E quem promete, ele precisa cumprir com aquilo que foi prometido. E eu costumo dizer que Deus ele não deve nada a ninguém. Eu, há um bom tempo atrás, eu acreditava nisso, mas eu deixei de acreditar no que eu vou dizer agora. E vou também dizer por que eu deixei de acreditar. E eu mesmo já disse essa frase que eu vou dizer agora em público. Eu, por muito tempo, eu já cheguei a dizer que quem tem promessa de Deus, não se preocupe que você não vai morrer sem se cumprir. E se você acredita nisso, tome cuidado, que nem é assim. Moisés tinha uma promessa de Deus. Essa mesma promessa que Deus dá aqui em Êxodo, dá também para Moisés. Deus diz: Moisés, tu vai fazer esse povo herdar a terra que mana leite e mel. Sobre as tuas mãos, tu vai fazer esse povo herdar. Tu serás para esse povo como se fosse Deus. Olha só, Deus ainda faz esse comparativo. E Arão, teu irmão, como se fosse profeta. Eu digo, tu fala com Arão e Arão leva para o povo. Era mais ou menos assim. Agora, só que a gente observa que lá na frente, o povo reclamando por falta d'água, aí Deus diz para Moisés: Moisés, toca na rocha e dela manará água. E Moisés tocou na rocha e saiu água. Lá na frente o povo reclama de novo. É um povo que de tudo reclamava. Nós somos um povo que de tudo reclama. O ser humano em si de tudo reclama. Se tá bom, tá ruim. Se tá ruim, ele diz que tá ruim. Mas nunca tá bom, como se diz. E isso mexeu com o emocional de Moisés, ao ponto de quando Deus diz: tu vai tocar na rocha, ele vai lá e bate com raiva. Vocês querem água? Pois está aqui água. E por 3 vezes a palavra diz que ele bateu na rocha. E no final de Êxodo, e bem no final, Deus diz: tu não vai entrar nessa terra. Mas diz para ele por quê? Porque Deus não dá uma promessa, e não foi Deus que tirou, foi a ação do homem que mexe com a reação de Deus. Lembra disso? Nós é que agimos e Deus reage. A gente fala muito no agir de Deus. O agir de Deus é algo específico, mas quando é na tua vida, você que tem que agir para que Deus reaja. E a ação de Moisés naquele momento gerou uma reação contrária ao que Deus já tinha prometido a ele. E Deus disse: tu não vai entrar. Vai ser Josué que vai entrar com esse povo. Mas eu sou tão maravilhoso e te amo tanto, que eu ainda vou permitir que tu veja minhas costas, porque Moisés pediu para ver a face de Deus, olha. E Deus diz: ninguém vê a face de Deus e fica vivo. Mas eu vou quebrar teu galho. Tu vai ficar aqui, eu vou passar entre as rochas, a penha, e tu vai ver as minhas costas, e seja feliz com isso. Só as minhas costas. E Moisés não entrou. E tem outros, se nós formos pesquisar, se formos estudar, tem várias situações acerca de promessa que não se cumpriu na vida de pessoa, mas não porque Deus ficou devendo. Ah, pastor, então o senhor acabou de dizer que Deus não fica devendo, mas não. E Deus não ficou devendo porque Deus queria cumprir. O homem foi que agiu errado. Preste atenção nisso. A promessa é para você, mas a forma que você vai agir pode fazer com que essa promessa não se cumpra na tua vida. Eu costumo dizer que você tem uma promessa, mas você com a sua própria mão joga fora. Eu lembro que minha mãe dizia, quando eu era criança,
Quem é pai e quem é mãe vai dizer, lá em casa também foi muito parecido com isso. Aí eu chorava e esperneava porque eu queria um brinquedo. Aí minha mãe, a gente não tinha muito essas posses, mamãe dava um jeitinho, comprava aquilo que o filho queria. Meu pai ajudava, minha mãe. Mas só que muitas vezes eu ganhava esse brinquedo de manhã, quando era no final da tarde, estava todo espatifado. Era pneu para um lado, a cabeça do boneco já não tinha mais. Eu digo que a Esther, cadê a Esther, minha filha? A Esther é a única garota que tem uma Barbie aborígene. Você sabia disso? Por que, pastor, aborígene? Que ela pega a Barbie, ela risca todinha. Parece aqueles índios africanos aborígenes, tudo riscado. Ela é a única que tem uma Barbie dessa. Deve ser caríssimo. Um dia que eu botar no LX para vender, meu amigo, vai correr gente para comprar. A boneca é toda arrupiada, a coisa mais horrível do mundo, toda arriscada, parece aqueles índios. E quando eu olho para essa boneca lá na estante dela, eu digo, olha, minha filha é a única que tem uma Barbie aborígena. Então, justamente por conta disso, das vezes a gente não tratar aquilo que o pai e a mãe dá para a gente, com todo esforço, com todo empenho. Aí na próxima vez que a gente chorava e dizia, mãe, eu quero um carrinho. E aquele que foi que você fez? Você está entendendo agora? A comparação que eu estou fazendo? Não é o pai, não é Deus que não quer lhe dar, e Deus lhe prometeu e ele quer lhe dar. Mas se eu não demonstrar maturidade para receber a promessa que Deus prometeu para mim, você não recebe não. Vai receber nunca. Mas não é Deus que não queira lhe dar e nem é Deus que vai ficar devendo. Você é que não soube pegar. Lembra do camarada que morreu, da historinha que eu contei, que abriu o armário, estava lá tudo, e Deus disse, era só pegar. Você não soube pegar. A palavra diz que você não tem, porque você não pede. Quantos aqui pedem algo ao Senhor? Quantos aqui têm orado e pedido alguma coisa ao Senhor? Eu tenho. Quantos? Você não tem porque não pede, mas não é o caso de vocês que vocês pedem. Mas só que a palavra de Deus diz, não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. Quantos aqui está fazendo das suas orações uma petição errada? Está pedindo mal? Aí a palavra específica, ela explica, você não tem porque não pede. Quando pede, pede mal. Por quê? Para gastar com seus próprios desejos. Teve uma ministração minha, uma pregação minha, que eu acho que foi recente, eu acho que uma semana ou duas atrás. Aliás, foi nos 10 passos da prosperidade, uma segunda, não sei se o terceiro passo, dê uma olhada no YouTube, de que o terceiro passo, eu acho que é o terceiro, não estou aqui especificando que é, mas um dos passos da prosperidade é você dividir com Deus as tuas petições. É você dividir com Deus, dizer para Deus o que você quer, mas o que eu quero, Deus também vai usufruir disso. Ou seja, você como pai, quando um filho te pede algo, que você sabe que você também vai se beneficiar com esse algo, a probabilidade dele cumprir é muito maior. Quando é algo só para você quebrar, só para esbanjar, só para jogar fora, só para perder, ele diz, dou nada, estou nem doido. Estão entendendo a lógica? Então, promessa é dívida? Sim. Normalmente quem promete, o desejo dele é cumprir. Às vezes não consegue por qualquer outra situação adversa, mas não é a situação de Deus, é de Deus, ele pode cumprir, ele tem essa condição para cumprir, mas só que ele espera, aí a gente fica, aí o crente fica amarrado no tempo. Ah, irmão, porque é o tempo de Deus. Eu diga amém para o tempo de Deus, eu digo amém. É no tempo de Deus? Concorde comigo, eu concordo. Tudo é no tempo de Deus, a Bíblia diz. Nada acontece sem a ordem dele, então tá certo. É no tempo de Deus. Agora, você sabia que o tempo de Deus é presente, não é passado e nem é futuro? Porque ele é um Deus atemporal, ele não está amarrado ao calendário, ele não está amarrado aos anos. Nós aqui estamos, a cada dia que passa eu me sinto mais fraco, a cada ano que passa eu ganho mais cabelo branco, ou então estou perdendo os que tenho. O corpo vai ficando diferente do que você aqui, pastor Rogério aqui com 18, 19 anos. Quando eu iniciei o ministério lá em Mossoró, o Nicolas hoje usa a camisa que eu usava, você acredita nisso? Eita, pastor, O Nicolas tem camisa minha social que ele usa.
Então, nem sempre eu tive esse corpinho lindo que você está vendo aqui. Viu? Eu estou amarrado no tempo. Você, a gente vai se cansando. O corpo já não aguenta mais. Você corria légua. Hoje você não aguenta correr nem de uma esquina para outra. Porque eu estou amarrado no tempo humano. Agora, só que quando a palavra de Deus ela fala no tempo de Deus, ela está relativamente, ela está descrita, ela está falando do Kairos. Kairos é a palavra tempo atribuída para Deus, exclusivamente para Ele. E o Kairos é um tempo que não pode ser conjugado a não ser no presente. Porque Deus ele não está no passado, Ele nem está no futuro. Ele está sempre presente. Então, quando você diz, eu estou esperando o tempo de Deus na minha vida, o tempo de Deus é para agora, diga. O tempo de Deus na minha vida é para agora, diga, eu quero ouvir. Bora passar aí na gravação. Você tem que entender que o tempo de Deus é para agora. Só não acontece agora porque é alguma coisa que eu estou fazendo, eu estou agindo, ou eu ainda não demonstrei essa maturidade para Deus, e é por isso que não chegou ainda esse tempo. Mas o de Deus é para agora. É para agora. Não é para amanhã, nem é para depois. Quantos aqui têm necessidades que a sua vontade é que seja suprida agora? Eu tenho. Quantos? Só eu? Quase todo mundo, não é isso? Você tem. Pastor, tem algo aqui que se eu pudesse estralar o dedo, já queria que resolvesse. E Deus, Ele sabe disso. Deus, Ele sabe da tua necessidade imediata. Para que Ele vai deixar para amanhã? Não, mas é porque na tribulação Deus vai trabalhando, vai trabalhando, vai tratando, vai. Mas Deus ele pode trabalhar e tratar em segundos em você. Por que você está levando tantos anos nisso? A primeira promessa de Deus descrita na Bíblia foi quando Deus olhou para Eva e disse, e da tua semente sairá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Essa foi a primeira promessa, teologicamente falando. Aí veio várias promessas. Existe Bíblia de estudo com abrangência de estudo específico para a promessa. Existem estudos que dizem que existe promessa para cada dia do ano para as nossas vidas. São muitas promessas. E Deus, Ele quer cumprir. Toda quinta a gente vai discutir promessa, toda quinta a gente vai entender isso, mas o que eu quero que você entenda hoje é que para toda promessa sempre vai ter um opositor. Para cada promessa de Deus para a tua vida, algo se levanta para que ela não se cumpra. Sempre vai ser assim. Ela vai se levantar, porque promessa é algo prometido e que tem que ser cumprido. Promessa, todas as vezes que eu não ocupo, não recebo o espaço, a promessa de Deus para mim, o inimigo levanta outro para tomar isso de você. Pode prestar atenção. Ele vai gerar uma situação para que outro ou outra tome posse daquilo que é teu. Vai se levantar como opositor para que não se cumpra. Para que isso não se cumpra. Para toda promessa tem um opositor. E eu quero te dizer que lá em Daniel, capítulo 10, versículo 13, a palavra diz que Daniel estava orou 21 dias, pedindo a Deus uma revelação de umas visões, de sonhos que ele teve. E que isso é escatológico, são visões para os últimos dias. Muita coisa que a gente está vendo hoje, Daniel viu em visão. Para o judeu, o livro de Daniel é o apocalipse dele. Para o cristão, é a carta de João, o livro de João chamado Apocalipse, Revelações. Agora, para o judeu, o livro que é mais escatológico é Daniel. Eles leem Daniel como sendo Apocalipse. Mas só que Daniel, capítulo 10, lá no versículo 13, Daniel diz que ele recebe a visita de um anjo.
de um ser celestial. Gabriel, na realidade, descreve. Gabriel. E esse Gabriel, esse anjo, quando fala com Daniel, diz: Daniel, homem muito honrado. Olha só. Deus te chamando pelo nome, dizendo que você é honrado. Ainda diz mais: amoroso. Como tu tens inclinado o teu coração a entender o que vai acontecer nos últimos dias, desde a primeira vez que tu dobraste os teus joelhos e orar e a suplicar, as tuas súplicas foram respondidas. Como é que o anjo diz? Desde a primeira vez. O tempo de Deus é o quê? É na hora. Diga amém. Entende agora como o tempo de Deus é na hora? Daniel, desde a primeira vez, Daniel já estava orando quantos dias? 21. Você está orando 1 ano, 2 anos, 10 anos, não sei, 1 mês, 1 semana. Nessa situação do contexto, diz que há 21 dias ele estava em oração por algo. Olha só como o terceiro passo que foi dito na segunda tem a ver com o que Daniel estava em oração. Qual era a preocupação de Daniel? Com o povo. Ou seja, as orações de Daniel era algo que ele compartilhou com Deus. Ou seja, a preocupação de Daniel não era algo só para ele, era com o povo de Deus. Deus, quando olhou para Salomão, que perguntou a Salomão: Salomão, o que tu quiser eu te dou. Tu quer ouro, tu quer prata, tu quer riqueza, tu quer os teus inimigos tudo debaixo dos teus pés? Ele disse: não, senhor, eu quero sabedoria. Foi isso que ele disse? Foi não, foi só isso não. Eu quero ser sábio, porque eu quero escrever livro, eu quero ser o bambambam, eu quero ser o mais inteligente, não. Salomão disse: Senhor, me dá sabedoria para julgar o teu povo. Algo que eu quero, que eu estou dividindo com Deus, o teu povo. Deus, a minha preocupação é o teu povo, é a tua casa, é o teu reino. Quando a palavra diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é porque quando eu compartilho algo que eu quero, e eu coloco isso junto com algo que é do agrado de Deus, o reino de Deus, Deus te concede na hora. Você está dividindo com Ele. Eu quero ser sábio porque toda vez que vier um rei, uma rainha conversar comigo, eles me dão milhões. Historiadores estimam que Salomão, por ano, ele tirava cerca de 5 toneladas de ouro, só de presente que ele recebia. O texto relata da rainha de Sarapta que ia ter com ele, conversava com ele, e ela deixava ouro, prata, trazia de presente, ia conversar, se aconselhar com ele: Salomão, estou com um problema assim, assim lá no meu reino, não estou conseguindo resolver, e ele dava o bizu. Faça assim. E resolvia. Ele era inteligentíssimo. Faça isso. A palavra diz que Salomão escreveu sobre as estrelas, Salomão escreveu sobre as matas e florestas. Não é só o que está aí, não é só provérbios, não é só cantares, não. Antes que o primeiro astrônomo apontasse o microscópio para o céu e dissesse: eu vou chamar aquela constelação de Cruzeiro do Sul, a Bíblia já chama. Há pelo menos 3.000 anos antes, já chamava de Cruzeiro do Sul. Salomão já tinha chamado. Então, é dividir com Deus. E Daniel, quando ele ora nesses 21 dias, a palavra diz que ele orava porque ele estava preocupado com o povo e queria entender o que ia acontecer com o povo. E o anjo, quando vem, o anjo diz: Daniel, tu é muito honrado. Tu é muito honrado. O princípio da honra, presta atenção, o princípio da honra é você se preocupar com o semelhante. Uma pessoa que tem honra, ela não passa por cima de ninguém. Uma pessoa que tem honra, ela não quer ferir ninguém. Uma pessoa que tem honra se preocupa com o semelhante mais do que consigo mesmo. Na antiguidade, quando se dizia a palavra de um homem vale, é porque ele tinha honra. E se ele não cumprisse com a palavra dele, precisava ele assinar documento nenhum e nem ter testemunha. Ele se preocupava com a honra dele, com o nome dele. E Daniel, durante 21 dias, ele orou, ele buscou, ele clamou. O anjo, quando vem, o anjo chama ele de honrado e de amoroso. E Gabriel diz: Daniel, como tu se preocupou,
Estou aqui falando do meu jeito, mas está aí, viu? Depois você lê. Estou tentando simplificar. Como você orou e tem buscado por isso, a partir do momento que a tua primeira súplica chegou no céu, o Senhor me enviou para te trazer a revelação. Diga amém. Assim que chegou no ouvido do papai, ele disse: corre, vai responder o João, corre, vai responder o Paulo, corre, vai responder a pastora Wanda, corre que ela está clamando e eu quero é agora. É na hora. Deus mandou na hora, mas por que só chegou com 21 dias depois? Pastor, já estou orando há 2 anos. Por que só veio depois de 2 anos? Por que só veio depois de tantos anos? E muitas vezes até nem chega. O primeiro opositor que nós temos que entender é que existe uma oposição espiritual contra aquilo que Deus quer para você. Olhe para a pessoa do seu lado: existe uma oposição espiritual, meu irmão, contra você. Diz aí para ela, que talvez ela não esteja escutando. Sacode ela. Existe uma oposição espiritual para frustrar a promessa de Deus na tua vida. Esse mesmo anjo de Daniel, quando eu vim, levantou-se o principado da Pérsia. O principado da Pérsia aí é uma entidade, é um demônio que age no reino da Pérsia. E ainda diz: e ele ficou de frente a mim. Eu gosto da tradução que diz: se opôs a mim, e eu voltei para o céu. Olha só, tá aí. Olha só a articulação. E ele voltou, chamou Miguel, um arcanjo de guerra, porque anjos são emissários de Deus. E Gabriel, a tradução para Gabriel é mensageiro de Deus. Gabriel, ele era um mensageiro exclusivo do povo de Israel. Você sabia disso? Foi Gabriel que foi falar com Daniel. Foi Gabriel que falou com Maria. Foi Gabriel que falou com Isabel. Foi Gabriel que falou com... Oh, Jesus, agora fugiu. O marido de Isabel que ficou mudo. Tudo foi Gabriel. Então, tudo que era concernente a Israel, toda a mensagem, era Gabriel que trazia. Foi Gabriel que falou com José, para José entender e receber ela. Ele disse que ia sair fora, que estava achando aquele negócio esquisito. Está errado. Não tive nada com a mulher parece grávida. Mas ele era tão honrado, José, que se preocupou com ela. Não, vou largar ela numa boa, para que não tenha problema. Então, esse Gabriel era mensageiro de Deus. E os arcanjos é uma hoste celestial para guerra mesmo, para briga. Onde você vê briga celestial, os arcanjos estão no meio. E Gabriel, como não sabe lutar, ele não foi feito para estar brigando. Quando o principado se levantou, ele disse: eu vou chamar quem sabe brigar. E voltou o Miguel. Miguel ficou lutando e ele passou. Quando Moisés morre, Satanás e Miguel brigaram pelo corpo de Moisés. Está lá. E escondeu. Por isso que tem gente que acha que Moisés nem morreu. Eu digo morreu, porque a Bíblia diz, logo no primeiro versículo de Josué diz: Moisés, meu servo, é morto. Então, se Deus está dizendo que ele morreu, não me interessa onde está o corpo. Mas ele morreu. Mas antes, diz que houve uma briga pelo corpo de Moisés. Depois que Moisés morreu, a palavra diz que Satanás e Miguel lutaram pelo corpo. Então, as oposições contra as promessas vão vir. Uma das primeiras é a oposição espiritual. Ela vai vir. Ela vai se levantar contra. Deus, ele já mandou a resposta, mas a batalha está aí. Tem uma outra ministração nossa que é campo de guerra. E outra que é estratégia de combate, que a gente fala muito sobre isso, para entender que a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra principado, potestades, dominadores, hostes nas regiões celestiais. Ou seja, no plano espiritual. Só para você estar aqui, você não sabe a briga que teve. Dos anjos do Senhor, dos emissários do Senhor, para permitir que você estivesse aqui. E muitos não estão porque se deixa ser derrotado.
pelo cansaço, por qualquer outra coisa. Eu gosto do João, que em algumas situações ele já disse para mim, ele disse: pastor, passei o dia todinho pensando, eu vou para a igreja, eu vou para aquele culto, me preparando, mas parece que quando dá 5 horas da tarde, meu amigo, vem aquele peso, aquele cansaço, dá vontade nem de sair de casa. Mas eu disse: está aí amarrado, orei e estou aqui. É uma batalha. Você vai para a igreja e não acha o sapato que quer. Não, essa roupa não está legal, não é essa que eu quero. Ah, eu trabalhei muito. Sim, mas isso aí tudo são artimanhas de uma oposição espiritual para que você não tome posse do que Deus quer. Outra oposição é humana. A outra oposição é humana. Neemias. O livro de Neemias, abre aí, por favor. Livro de Neemias, capítulo 1, verso 10. Eu vou lendo, porque não é só um versículo, mas você vai entendendo aí. O livro de Neemias, capítulo 1, no verso 10, diz o seguinte: o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que ninguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Ainda em Neemias, capítulo 2, verso 19, o que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e agora apareceu outro, aí Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Capítulo 4 de Neemias, versículo 1, e sucedeu que ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Neemias, capítulo 4, verso 7. E sucedeu que ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas, os asdoditas, que tanto ia crescendo a obra dos muros de Jerusalém, que já as fendas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo e fizeram a união entre si para virem atacar a Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Verso 11 do mesmo capítulo: disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso e nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Os camaradas ruins, né? Sambalate, Gesem e Tobias, até hoje, para o povo de Israel, é conhecido como opositores da obra. Opositores da obra. São 3 pessoas que ficaram estigmatizadas até hoje como pessoas opositoras da vontade de Deus. Era Neemias fazendo, trabalhando, levantando o povo e eles indo contra. E eles se levantando contra, procurando motivo, e era chamando mais gente para ir contra. E o que o inimigo faz é isso. Quando ele espiritualmente ele não pode agir em você, ele levanta a gente do seu lado para ir contra. Levanta a gente do teu lado para tirar a tua espiritualidade, abrir uma brecha e ele atacar. E ele atacar. É ele olhar para você, não, ele está em oração, ele está em jejum, está em consagração. Esse aí não vai dar para mim. Mas eu vou levantar o pai dele, a mulher dele, o filho dele, vou abrir uma contenda aqui dentro de casa, e ele vai entrar na carne, vai dizer um palavrão, sei lá, vai praguejar, vai abrir a porta, aí pronto, aí eu tomo de conta. Nem toda oposição é espiritual, tem muita oposição que é carnal mesmo. É humana, é o teu vizinho, é o teu patrão. Você sai de casa tão bem com Deus, quando chega no trabalho, encontra logo o patrão com a cara desse tamanho, ainda diz: tem raiva de crente. Ô raça para mim ter ódio. Eu já ouvi isso. Já cutuca. Diga: amarra, Jesus. Eu quero falar com o meu patrão, não é com ele não. Manifesta amarrado.
Né? Dá até para dizer assim, você vê nitidamente que é o capeta falando. Bora, sai dele, eu quero falar é com o chefe. Não, não é o chefe da caixa não, é o chefe da empresa, sai. Que é o patrão, você chega, ele já está possesso, o homem. Porque não dá para ir contra você e ele procura alguém, levanta alguém. A gente vê lá em Daniel especificando, o próprio anjo especificando, uma oposição espiritual. E a gente vê aqui na obra de Neemias uma oposição humana. Pessoas que não aceitam que você ganhe. Pessoas que não aceitam que você prospere. Pessoas que não aceitam que você seja melhor. Aí olha para você e diz, não ficou legal em ti não, esse vestido, essa roupa. Não, isso aí não vai ser bom não, desiste. Larga disso. Procura frustrar o que Deus preparou para você. E às vezes você vai na onda e perde. E perde. Deus não ficou devendo. Você é que não soube tomar posse. Em toda batalha, infelizmente, tem baixa. Eu lembro, foi uma das primeiras instruções que eu tive no exército. Em toda guerra tem baixa. Em toda guerra tem morte. Em toda guerra corpos caem. Mas nessa guerra que nós estamos, não seja você a baixa. Não seja você que vai morrer. Não seja você que vai cair. Foi necessário um vírus chamado coronavírus, para mostrar o caráter de muito crente. Para mostrar a fé de muito crente. Mostrar o desempenho de muito crente. Sabe aquele Pedro que olhou para Jesus e disse que Jesus, para onde tu for, eu estou contigo. Vamos estar junto, que é isso? Mas Pedro, a qualquer momento, não tem negócio aqui de ser preso não, que eu vou partir para cima. Arreda-te daqui, Satanás. Uma posição humana. Jesus dizendo que precisava passar por tudo aquilo, para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, e ele também. Ele diz, não, Senhor, de maneira alguma isso sucederá contigo. Arreda-te daqui, Satanás. Não foi explicar para Pedro, não. Nitidamente, uma entidade agindo na vida de alguém. Quando chegam os soldados para prender Jesus, aí Pedro se levanta, pega a espada, parte para cima de um, corta a orelha. Calma, homem, não é assim não. Deixa eu botar a orelha aqui no canto, ajeitar o que tu desmantelou. Jesus, ele é expert em consertar aquilo que nós quebramos. Ele é mestre, ele sabe consertar aquilo que nós quebramos. Não foi ele que quebrou, mas ele vai lá e ajeita. Não foi ele que desmantelou minha vida, mas foi ele que foi lá e ajeitou. Porque isso é promessa. Aquela primeira promessa lá no Éden que eu falei para você que do fruto da mulher, da tua semente, vai sair um homem que vai sair um que vai esmagar a cabeça dela. Pois é, pois ele até hoje está pisando nela, para que você possa receber. Agora tem a pior posição. Eita Jesus. Você sabe qual é a pior posição? Olha para a pessoa do seu lado e diga, é você mesmo. É você mesmo, meu irmão. Infelizmente, tem situação que a pior posição é eu mesmo. Tem situação que você é o seu pior inimigo. Tem situação que você luta contra aquilo que você está dizendo que quer. Você fala com a boca uma coisa e com as ações tu está fazendo o contrário. Sim ou não? Esse é o pior. Sabe por quê, pastor, que é o pior? Que às vezes nós não notamos isso. A gente quer ver o capeta manifestar. A gente vê quando é o inimigo que está brigando, quando é não sei quem que está brigando. Mas quando é a gente que está brigando com a gente mesmo, a gente não consegue ver. Porque quando o negócio é com a gente mesmo, a gente fica cego. O ser humano foi feito para prestar atenção na vida dos outros. Você sabia disso? A gente consegue ver melhor quando as coisas é na vida dos outros do que quando é na sua. Tinha um teste psicotécnico, esses testes que faz em empresa quando você vai entrar, que vai conversar com aquelas meninas do Recursos Humanos. Aí ela deu uma folha dessa de ofício, branco de um lado e branco do outro.
Aí ela diz, de um lado, você vai escrever uma coisa que você acha bom no seu vizinho. Uma coisa que você considera boa no seu vizinho. E na outra folha você vai escrever 3 coisas que você considera bom em você. Pode começar. Segundo conta a história, o lado da folha que era para falar do vizinho, que era só uma coisa boa, muitos não escreveram. Do lado da folha que era para escrever 3 coisas boas em você, faltou o final da folha. Aí o segundo teste era o contrário. Agora você escreve uma coisa que você considera ruim no seu vizinho. E você escreve 3 coisas que você considera ruim em você. O que eu considero ruim no meu vizinho, não faltou papel. O cara sai procurando. Agora nele ele não viu nada. Eu não sei. Mas é só um, meu querido. Não, mas é porque eu sou tão perfeito que eu não vejo nada de ruim em mim. Mas no vizinho, nós somos motivados a prestar atenção mais na vida dos outros do que na nossa. Nós somos tendenciosos e levados a isso. E isso faz com que eu e você sejam o nosso próprio inimigo. Porque quando eu passo a notar mais a vida dos outros e esqueço a minha, você deixa de trabalhar nela. Você deixa de agir nela. Você deixa de alimentar o teu espiritual e permite que a carne cresça. A autooposição é quando ela faz com que você seja o seu próprio inimigo. Josué capítulo 9, 14, diz que a história conta que logo quando começou a conquista, começaram a conquistar cidade por cidade, veio Jericó, veio Ai, depois de Ai tinha uma outra cidade que eu não recordo o nome, mas foi cidade por cidade, Deus dando na mão, é tua, até a última cair. Quando o povo de Israel já tinha conquistado umas 2 ou 3 cidades, aí a próxima na fita, o rei pensou, Deus é com esse povo. O interessante é que o inimigo reconhece que Deus é contigo, diga amém. O inimigo disse, Deus é com esse tal de Josué, viu? O cabra já vem dando em todo mundo, vem passando o rodo, parece um trator, não está ficando nada. Aí esse rei juntou todos os príncipes e disse, vamos fazer o seguinte, vamos sair da cidade, a gente vai andando de encontro a ele, a gente vai vestir umas roupas bem velhas, sapato furado, calça rasgada, pega bolo que já mofou, coloca na bolsa, pão mofado, bolo mofado, e vamos ao encontro deles. E eles foram. Quando chegaram de frente para Israel, que estava vindo, aí Josué disse, quem vem de lá? Ah, nós somos povo fulano. Vocês estão vindo de onde? De uma terra muito longe, muito longínqua. Só para o senhor entender que essa terra é tão longe, quando a gente saiu de casa, essas roupas eram zeradas. Tudo novinha. O senhor está vendo esses pão aqui que a gente trouxe para comer na viagem? Quando a gente saiu de casa, era novinho, tinha acabado de fazer. Olha aqui como é que está o pão, já todo mofado. Olha aqui o sapato, ó. Olha aqui as roupas. Aí esse rei olha para Josué e diz, Josué, faz uma aliança com a gente, nós vamos ser teus servos. E isso soou bonito nos ouvidos de Josué. Eu fico imaginando Josué lembrando, a gente foi escravo a vida toda. A gente apanhou demais naquele Egito. No dia que tinha uma cebola para comer, seja feliz. E agora eu estou aqui com um monte de gente na minha frente pedindo para ser escravo nosso. Eu vou cair em cima. E a palavra diz que Josué fez aliança com aquele povo. Aliançou. Fez um ritual e recebeu eles como servo no meio do povo. Aí foram embora, continuaram andando. O povo voltou com ele. Só que quando eles chegaram na cidade, a ficha caiu.
Aí Josué disse, você enganou a gente e ainda quis matar. Aí disseram, não, não pode não. Pode matar não, porque foi feita uma aliança e Deus estava presente nessa aliança. Agora vai ser fardo para vocês. Vocês agora vão ter a obrigação de tomar de conta desse povo. Vocês agora vão ter a obrigação de estar junto com eles. Se precisar de qualquer coisa, tem que estar junto. Foi feita uma aliança. Agora a palavra diz que Josué vacilou porque não consultou a boca de Deus. O capítulo 9, o verso 14 diz isso. E Josué, aquele povo na realidade, pecou, vacilou porque não consultou a boca de Deus. E não consultar a boca de Deus é não orar, é fazer as coisas sem perguntar a Deus, sem pedir o direcionamento de Deus. E nessa situação, o inimigo de Josué foi ele mesmo. Deus não ficou batendo palma por ele fazer besteira, não. Deus ficou esperando ele chamar Deus para conversa. Às vezes a gente conversa com todo mundo, mas não conversa com Deus. Deixa Deus para conversar à noite. Você conversa com o pastor, conversa com o vizinho, conversa com um amigo no trabalho, às vezes conversa até com quem você nem conhece. Brasileiro tem essa facilidade, você senta no ônibus, o cara senta do lado, você conta a vida todinha para ele. Opa, bom dia, pronto. Deu bom dia e o outro respondeu, pronto. Vai a viagem todinha conversando. Já conheci pessoas que já viajaram para fora que dizem, não, você conversa, a pessoa nem olha. No máximo é educado, bom dia, pronto, mas ali se fecha. Se você puxar a conversa demais, ele levanta e vai para outra cadeira, que ele se sente incomodado. Nunca lhe viu, o cara quer ter papo comigo? É essa, eu digo, mas está certo. O povo daqui é porque é aberto demais. Nós, brasileiros em si, nós somos muito hospitaleiros. E às vezes isso é ruim. Às vezes a gente entrega tudo para o povo e a gente fica sem nada. Naquela situação, Josué foi seu pior inimigo. Ele mesmo, e detalhe, ele com toda a intimidade que ele tinha com Deus, com tudo que ele já conversava com Deus, com todo o relacionamento que ele já tinha com Deus, ele caiu numa dessa. O inimigo não foi o rei que veio. O inimigo foi ele mesmo. Que quando a palavra de Deus vem, a palavra de Deus diz, porque não me consultaram. Josué conversou com os outros príncipes, Josué chamou todos os representantes das tribos e foi conversar. Olha, eles querem ficar com a gente como escravo. E aí? Não, vamos ficar, tu é doido? Vai rachar a lenha e puxar água para nós. Tá todo mundo de acordo? Tá, menos Deus, né? Mas ele não perguntou a Deus. Perguntou a cada um dos príncipes, mas não perguntou a Deus. Tá todo mundo de acordo? E todo mundo disse sim, e Deus disse, eu não. Mas vocês não estão pedindo minha opinião? Fica tranquilo aí. E por conta disso a palavra diz, e a palavra diz que lá na frente essa cidade passou por uma guerra, o povo de Israel teve que parar tudo para ir ajudar, porque Deus mandou. Ó, lembra aquele povo que vocês fizeram aliança? Pois estão numa guerra e vai morrer tudinho. E vocês não vão ficar olhando não, vocês têm uma aliança com ele, pode ir atrás. Vai Josué levantar todo o exército para ir lá ajudar o camarada. Porque tem uma aliança. E a aliança é promessa, promessa é aliança. E cada promessa de Deus para a tua vida vai se cumprir, vai. É no tempo de Deus, é. Agora entenda que o tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é presente. Deus ele não está no passado e nem está no futuro, não. Ele é sempre presente. E como foi dito lá em Daniel, Daniel, tu orou, ele já mandou a resposta. É desse jeito, meu filho. Orou, ele já mandou a resposta. Agora levanta oposição, levanta opositores. Levanta a gente que não quer a tua felicidade, levanta a gente que só quer ver a tua queda. É no reino, você não tem inimigo só no reino espiritual, não. Você tem inimigo no reino material e você tem inimigo que muitas vezes é você mesmo. São 3 tipos de opositores diferentes. E o perigo é quando se levanta os 3 ao mesmo tempo. Aí não tem quem fique em pé, não. Não tem quem fique em pé. Mas para mim eu bato na tecla. O pior inimigo ainda sou eu mesmo. Tem gente que tem o complexo de Gabriela. Eu nasci assim, vai ser sempre assim, vou morrer assim, vou me acabar assim.
É o complexo de Gabriela. Ele não se vê, ele não se reconhece, é crente, convertido, mas ele não reconhece o poderio que Deus deu para ele. Tem gente que acha melhor ser vítima, se vitima de tudo. Tudo ele quer ser o coitadinho da história, que é para todo mundo ter pena dele. Nesses dias lá em casa, uma olhou para a outra e disse, coitadinho. Eu digo, coitadinho não, aqui dentro tem isso não. Pode mudar seu linguajar. E aqui foi chamada de coitadinha e ainda disse, não, mas por quê? Eu digo, porque coitadinho é o cão, você não é coitadinha? Aqui ninguém tem coitadinho. Você é filha de Deus. Coitadinho é uma palavra muito baixa. Bota você num canto que não é o canto que Deus colocou você. Uma palavra você se abate. Pronto, acabou o mundo. Deus te dá um poderio, mas você não entende isso. Fica de pé agora. Não tem coitadinho pro reino. Você é príncipe, você é princesa. Você é co-herdeiro com Cristo. A palavra diz que Cristo morreu para que você tenha vida e vida em abundância. Não é para ser coitadinho nem coitadinha. A palavra de Deus diz que você não é só vencedor, é mais do que vencedor. Não é coitadinho nem coitadinha. Não é. Não é coitadinho nem coitadinha, porque você está sendo inimigo de você mesmo. Você mesmo se coloca para baixo. Ah, não vai dar certo. Quem é que está dizendo? É você ou é Deus? Porque meu Deus disse que vai dar certo. Meu Deus disse que já deu certo. Deus está te dizendo nessa noite que já deu certo. Deus está te dizendo nessa noite que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Não vai deixar para mais tarde. Agora, meu querido, não empurre com a barriga, não. Não fique empurrando, não fique se lastimando. E ainda culpando a Deus. Ah, é porque Deus não quis. Ah, é porque não chegou a hora de Deus. Chegou. Chegou. O tempo de Deus para a tua vida é agora. Fecha os teus olhos.